Olá, eu sou o professor André Noel. Esse é a nossa aula de Fundamentos de Arquitetura de Computadores. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a hierarquia de memória. Bom, o que vem a ser a hierarquia de memória? Eu tenho vários tipos de memória diferentes. Eu tenho vários tipos de armazenamento ou de memória volátil. Se eu falar memória volátil, é uma memória que ela vai ser apagada ao desligar o computador. Mas não deixa de ser um armazenamento, porque é um armazenamento temporário, mas é um armazenamento. A mesma coisa com memória cache, com registradores. São memórias que elas servem para armazenar informação, mas de uma forma volátil, uma forma que vai se perder, mas por um momento ela vai ser armazenada, certo? Enquanto estiver sendo executada. Como que funciona a nossa hierarquia de memória? Peguei do livro de vocês, tem uma pirâmide da hierarquia de memória que deixa bem fácil da gente comparar essa informação. Então, eu tenho o quê? Quanto mais alto na minha pirâmide, mais rápida é a memória, só que, porém, maior é o custo dela por bytes, certo? Por bits, por bytes, e menor é a capacidade que eu tenho. Por que a capacidade é menor? Justamente por ser mais cara. Eu tenho a memória RAM, que ela é muito rápida, mas é caro eu criar uma memória RAM muito grande. Reparem que o seu computador, sei lá, vamos chutar que você tem 500 GB de HD ou 1 TB de HD. E você tem quanto de memória RAM? 4 GB, 8 GB. Por que você não tem 1 TB de memória RAM para você copiar tudo para a memória RAM, executar de uma forma muito rápida, tudo? Porque é muito caro criar memória RAM. Então ela é mais cara, ela é menor a capacidade de armazenamento. E também a evolução é diferente. Na hora de evoluir um HD é mais fácil do que evoluir uma memória RAM e coisas do tipo. Então na nossa pirâmide, quanto mais alto ela é mais rápida, com maior custo por bytes e menor capacidade. Consequentemente, quanto mais baixo é mais lento, maior custo, ou aqui está errado, é menor custo, tá? Então menor custo e menor capacidade. Menor custo por bytes. Certo? Então a gente tem do lado esquerdo da pirâmide a informação ali. Eu tenho armazenamento offline, armazenamento fora da placa ou memória na placa. O que é isso? Vamos ver. Lá em cima, no topo da pirâmide, eu tenho os registradores. A minha memória mais rápida, aquela que a gente já viu que funciona dentro do processador. Ela é muito rápida e muito pequena. Eu tenho a memória cache, que ela faz uma intermediação entre a memória principal e o nosso HD, a gente vai ver com mais calma. E a memória principal são consideradas memórias na placa, elas estão interligadas ali diretamente com sua placa-mãe e tal. Depois a gente tem uma memória flash, USB, discos SSD, que são memórias já para armazenamento permanente, que são rápidas também. Elas usam alguns conceitos parecidos com a da memória RAM. Depois a gente vem com os discos magnéticos e discos óticos para armazenamento. A gente tem lá embaixo as fitas magnéticas também para armazenamento. Ainda são utilizadas para backups, tá? Então elas são bem mais lentas, mas você consegue guardar mais informação por menor preço. Os registradores, então, são unidades muito pequenas de memória que ficam dentro do processador. É uma memória volátil semicondutora, então ela depende de energia. Ela é uma memória muito rápida, mas como eu falei para vocês, é inviável de criar uma memória grande com a tecnologia dos registradores. Tá? Então, uma memória de 8 bits, 64 bits, coisa assim. Então, é uma memória bem pequena. Eu tenho a memória cache. A memória cache, ela fica conceitualmente entre o processador e a memória principal. Por que conceitualmente? Porque não é necessariamente fisicamente ali. Ela é uma memória que faz uma intermediação entre a memória principal e o processador. O que é uma memória cache? É uma memória que guarda uma informação de forma temporária. Então, o seu processador fica buscando informação na memória. Para não ficar buscando muitas vezes, você guarda em cache, que na próxima vez você busca direto da cache, que ela é mais rápida. A gente tem diferentes níveis de cache. Tem a cache L1, que é o nível 1, L2, L3. E tem uma discussão sobre a cache L4, não sei se já implementaram processadores com cache L4 ou não. Mas a cache L1, ela é mais rápida e menor. A cache L2, ela também é rápida, mas é menos do que a L1. É um pouco maior. A L3 a mesma coisa,
só que a L3 ainda é menor do que a memória principal e mais rápida. Os computadores, alguns deles, não sei se todos eles têm, mas existe uma opção de você desabilitar na BIOS as suas memórias cache, L1, L2. Eu já fiz uma vez para teste, a gente estava testando os processadores, as memórias cache, e dá uma diferença gritante o desempenho do computador quando você desabilita essas cache L1 e L2, tá? Por quê? Porque elas fazem a velocidade do computador ficar mais rápida, porque a troca de informação entre a memória principal e o processador fica mais leve, certo? Fica intermediária ali pelas caches que você tem. Depois você tem a memória principal. A memória principal, conhecida como memória RAM. RAM significa Random Access Memory, uma memória de acesso randômico, memória de acesso aleatório. Por que um acesso aleatório? Porque você pode acessar qualquer ponto da memória pelo endereço. Você não precisa percorrer, como a gente tem que fazer no disco cilíndrico e tal, tem que percorrer até o lugar certo para encontrar. Então, a memória aleatória, você pode acessar qualquer ponto dela. E é isso que as memórias flash USB ganham muito de velocidade também, os discos SSD também, porque você não tem que fazer aquela rotação toda, encontrar a posição, então você tem um acesso muito mais rápido. Apresentam dois estados estáveis ou semi-estáveis para representar a informação 0 ou 1. A gente tem dois tipos de memória RAM, a DRAM ou a SRAM, que DRAM significa Dynamic RAM, memória RAM dinâmica, e a SRAM é a memória RAM estática, Static RAM. A memória DRAM ela é feita utilizando capacitores. Os capacitores eles precisam ser recarregados constantemente, então a sua memória precisa se atualizar mais vezes, tá? Para manter a energia dos capacitores. A memória SRAM é uma memória mais rápida, mais avançada, só que também acaba sendo mais cara, obviamente, que ao invés de usar capacitores para esse armazenamento, utiliza flip-flops tipo D, certo? Os flip-flops, se não me engano, tem uma informação de como o flip-flop funciona no livro de vocês, eles servem para guardar uma memória bem rudimentar, mas a SRAM usa esse tipo de flip-flop para armazenar a informação e não ficar descarregando o tempo todo. Então ela é chamada de estática por causa disso. A memória fica ali sem precisar ficar recarregando ela, então acaba sendo mais rápida, certo? Ela dá uma diferença de desempenho e sempre o conselho é aquele, vai comprar memória. Se puder comprar uma SRAM, ao invés da DRAM, compra que vale a pena, questão de velocidade. Depois eu tenho as memórias ROM, PROM, EPROM, EEPROM e memória flash, que eu vou falar tudo numa sentada porque elas têm a ver uma com a outra. A memória ROM é uma Read-Only Memory. O que é uma memória Read-Only? É uma memória somente leitura. É uma memória que você não pode alterar. Por exemplo, lembra do seu CD-ROM? CD-ROM é uma mídia que você compra e você não pode alterar ela. A que você pode alterar, depois veio o CD-R, que você pode gravar, depois veio o CD-RW, que é regravável, mas o CD original, o CD-ROM, você tinha a informação já pronta, tipo um CD de música, e ele não pode ser sobrescrito. Tá? Então a memória é somente leitura. A memória da BIOS também é uma memória gravada ali, que é uma memória somente leitura. Mas como que é a memória da BIOS? A gente tem a PROM. A PROM é Programmable Read-Only Memory. Você consegue programar essa memória, mas ela é somente leitura. Bom, depois da PROM veio uma evolução que veio a EPROM. A EPROM é uma Erasable PROM. É uma memória PROM, mas ela é apagável. Você consegue apagar ela utilizando a faixa ultravioleta, coisa assim. Então ela permite que você altere ainda utilizando alguns mecanismos específicos. Depois da EPROM, evoluiu para EEPROM. EEPROM é uma memória PROM que pode ser apagada eletricamente. Tá? Então a EEPROM ela tem o mesmo princípio da memória PROM, a memória rápida, só que você pode apagar usando pulsos elétricos. E essa EEPROM é o que possibilita a memória flash.
O que é a memória flash? A gente conhece a memória flash como pendrive, ou nosso flash drive. Muitas vezes é chamado de USB flash drive e tal, que é o seu pendrive. Eu não sei se já tiveram a emoção de abrir um pendrive ou ver um pendrive aberto. Vocês encontram também a imagem na internet se não quiser abrir o seu. Mas ele parece muito com o pente de memória, aquela plaquinha verdinha com os circuitos pretinhos e tal. Porque ela segue uma ideia da sua memória, a memória PROM, só que agora ela é apagável também. Então ela guarda de forma permanente, mas ela pode ser sobrescrita, tá? Por isso que o pendrive é tão rápido. Aí tem toda a questão de transmissão USB e tal, que eu não vou entrar nesse ponto, mas é por aí, tá legal? E a gente tem a parte de discos. A parte de discos, a gente tem discos magnéticos e discos óticos, certo? O que é um disco magnético? Antigamente a gente tinha os disquetes magnéticos, que eram gravados utilizando a eletromagnética. Então você tinha, como que eu posso dizer? Você tinha informação gravada e essa informação ela era gravada magneticamente. E os HDs ainda a maioria hoje utilizam discos magnéticos, que se você abrir ele é um disco de metal que você olha e você não vê diferença nenhuma. Mas lá internamente você consegue movimentar as informações utilizando magnetismo, certo? Você consegue atrair ou repelir informações ali dentro. É um sistema bem interessante, bem legal. Inclusive, se vocês tiverem uma curiosidade, o Manual do Mundo, que é aquele canal no YouTube, uma vez ele mostrou como funcionam as fitas magnéticas de cartão de crédito, por exemplo. Então você não enxerga nada, mas tem ali um magnetismo que ele mostrou com pó de metal como que gruda ali, como que tem a informação. É quase que um código de barras, só que usando magnetismo. É uma ideia bem legal. Dá pra gente ter uma noção melhor de como funcionam os discos magnéticos também. Aqui no slide a gente tem uma representação do disco magnético com 4 pratos, tá? Então você tem discos que tem um prato só, tem discos que tem mais. Só que todo disco, seja um CD, um DVD, ou pode pensar até naquele seu disco de vinil, dá para ter uma ideia legal, ou o seu HD. O que eles têm? Eles têm o que chama ali de cabeça de leitura, agulha, que você tem um disco redondo e você tem uma agulha que fica lendo o disco. Então você tem que girar o disco para a posição certa, posicionar a agulha no lugar certo para recuperar uma determinada informação que você não tem na sua memória RAM, na sua EPROM, tal, que são bem mais rápidas. Basicamente, a velocidade de leitura ou escrita nesses discos depende de o tempo de busca, que é o seek, certo? O tempo de seek é o tempo de encontrar informação. Tem o tempo de latência rotacional, então o seu disco está girando que nem louco. Então você tem o tempo ainda, a latência para ele girar para o lugar certo, para ele chegar na informação que você quer. E você tem o tempo de transferência de dados, que é padrão, você vai copiar os dados de um lugar para o outro. Tal. O tempo de busca e o seek, ele tem a ver com o movimento do braço de leitura. Então você vai ter que encontrar a posição certa, rotacionar o disco para a posição certa para poder ler a informação. Parece que não, mas você perde muito tempo com isso. Eu não lembro qual que era a comparação de que tipo de memória com qual tipo de disco, mas eu tinha um professor que ele dizia que se você pegasse o tempo computacional e expandisse muito, era como se fosse assim. Se você busca informação na memória em 1 minuto, se você buscasse a mesma informação em um disco, você levaria 57 dias. Acho que era essa a proporção que ele falava. Se eu tiver errado na proporção, tudo bem, só serve para a gente ver como é gritante a diferença de um para o outro. A memória RAM é muito mais rápida do que uma memória em disco para encontrar informação, gravar e tudo mais. Certo? Bom, então são diferentes tipos de memórias, são utilizadas para fins diferentes, tem memórias para armazenamento permanente, memória para armazenamento temporário. Elas são necessárias, são essenciais no nosso dia a dia. Depende do uso de cada uma, o que você vai precisar, mas a gente constantemente trabalha com uma ou com outra. Então a gente trabalha em programação muito em memória principal, quando a gente está começando programação. Depois a gente aprende a gravar arquivos no disco, gravar em banco de dados de forma permanente. Então vocês vão ver muito disso na carreira de vocês.
certo? São diferentes tipos de memória, tudo é para armazenamento, e no fundo tudo é 0,1. Legal? Então aqui a gente fecha a unidade 4, no próximo vídeo a gente vai começar a nossa unidade 5, e a gente está chegando no fim da nossa disciplina. Muito obrigado pela companhia de vocês, e até o próximo vídeo. Até mais!